Olá, o Antagônico retoma hoje essa rodada que a gente inicia de estimativas, já visando as eleições do ano que vem. E eu estou aqui novamente com o Dornélio, que já é da casa, Dornélio que vai, como eu já falei para os nossos amigos do Antagônico, vai voltar muitas vezes aqui, porque a gente vai começar a fazer uma avaliação sobre a situação eleitoral, a situação de candidatos e prováveis candidatos nos municípios paraenses, nessa primeira leva, os municípios os de maior abrangência e tal. E eu vou começar, claro, a gente começa com Itaituba, minha terra natal. Ah, é? Né? Na terra. Sou de lá, Dornélio. Eu sou de lá. Conheço bastante. E a gente conhece um pouco da conjuntura política local. E o Dornélio recentemente esteve lá, né, fazendo uma amostragem, fazendo uma pesquisa, conversando e fazendo um levantamento de campo. Né, Dornélio? E vamos conversar sobre isso, Dornélio. Eu queria começar te agradecendo por voltar aqui novamente. E Itaituba, a gente precisa fazer um relato para Itaituba. É uma cidade que tem estrada, né? Que tem história, né? E hoje é administrada pelo Valmir Climaco de Aguiar, o polêmico e controverso Valmir Climaco de Aguiar, que já teve muita confusão, muita coisa envolvendo ele. Mas, verdade seja dita, ele foi muito bem votado na ocasião que ganhou o primeiro mandato, e também na reeleição, que é um troço inédito em Itaituba. Né? Ali, acho que, salvo engano, foi só o Roselito que conseguiu a reeleição, e não nessas condições. O Valmir conseguiu, apesar dos pesares, né, um quadro muito favorável. E eu começo perguntando, como é que está a sua... O Valmir teve problemas com a justiça, problemas com a polícia, tem um caminhão de processos e teve também problemas sérios de saúde, teve 2 ou 3 AVC, salvo engano, foi para São Paulo e tal. E hoje eu começo perguntando, você que esteve lá, vamos começar pelo Valmir, como é que está a situação dele? Como hoje, sabe, quem está no cargo, está no cargo, né? A situação do Valmir hoje, lá em Itaituba, pelas primeiras informações que nós obtivemos, né, ele está com uma avaliação muito boa. Ainda está com uma avaliação boa? Uma avaliação muito boa. Para um prefeito de segundo mandato, do jeito que prefeito, parar todos esses problemas que você elencou agora, levantou, né? Isso é muito importante, é inédito até você ter uma situação dessa, entendeu? Então ele está muito bem avaliado lá no seu município, entendeu? Apesar, né, dele ele ser essa pessoa, né, extrovertida, assim, com todas essas situações que já aconteceram lá com ele, entendeu? Ele está bem avaliado. Extrovertida, você está sendo gente boa, né? É um encrenqueiro, ele tem muita coisa lá. E a gente está falando que é verdade, né? Sim. Tem coisa, é o jeitão Valmir de ser, né? Jeitão Valmir de ser. Isso. Exato, entendeu? Então, a população o avalia bem, sabe? A minha impressão que eu tinha, né, ao fazermos uma avaliação nesse sentido lá, no primeiro momento eu imaginava que estivesse ruim, entendeu? Diante de tudo que aconteceu. Mas não. Ele está com uma avaliação muito boa. Porque os seus aliados, vamos chamar lá, Helder Barbalho, não está, incrível que pareça, em Itaituba. A avaliação positiva dele é maior do que a negativa, é verdade, mas a negativa é muito alta também, principalmente em relação aos demais municípios. E o Helder é o principal aliado do Valmir. Exato. É aliado de partido, é aliado, né? E também, colocar mais uma informação aqui que é importante, é que o Lula lá está muito mal avaliado também, deixa. O Helder está mal avaliado? Está, né? Porque nessa questão é bom você colocar, porque o Valmir não conseguiu... O Valmir apoiou o Lula lá. Apoiou o Lula e perdeu, né? O Lula perdeu lá, o Bolsonaro ganhou em Itaituba, né? Então isso mostra um pouco
de uma certa perda porque ali o bolsonarismo... Desse capital eleitoral dele, né? Muito forte o bolsonarismo naquela região, não só lá, né, mas naquela região. Garimpo também, né? Que teve a questão do garimpo é muito forte, né? Exato, naquela região. E pegou mal aquela história do Lula dizer que, olha, vamos acabar com o garimpo é legal, tal, e as pessoas não entendem muito bem isso. Sabe que garimpo está em quantos anos? E garimpo é garimpo, né, amigo? Entendeu? Então, e com isso aí, o que acontece, né? O quadro político lá vai ser muito bem disputado. Porque o principal eleitor é ele, né? Obviamente que ele está no cargo, ele não vai poder mais ser candidato, porque ele já se reelegeu 2 vezes, vai ter que indicar alguém, não é isso? Ainda é um cacique, né? Ainda é um cacique. É o grande eleitor. É capenga, mas tá lá. Tá lá, tá firme. As pessoas obedecem, né? Isso, obedecem e tal, tá de certo. Então vai ter que indicar alguém. Agora deixa eu fazer um parênteses nisso, eu tenho que fazer. Eu sou até meio suspeito para falar, mas estamos fazendo um bate-papo. É uma análise. E o que me chega de Itaituba, eu estou sendo muito sincero, não estou discordando de números, mas que depois que o Valmir, depois do problema de saúde, e principalmente depois da eleição, que você veja bem, teve 2 AVCs disso, é estresse, isso é muita perturbação, né? E o que se fala, o que me chega de lá, é que a cidade está meio parada, está abandonada, lixo da rua e tal, é o que chega para a gente. Mas números são números, né? Exato. E o que eu vejo hoje é que ele tem que pensar em fazer o que é uma tarefa hercúlea para você conseguir. Certeza. Uma coisa é você se eleger, outra coisa é você transferir votos. E transferir votos depois de um segundo mandato é mais complicado ainda. Mas como é que tu vê esse cenário? O que você avalia? Eu vejo o seguinte, de imediato, se a oposição a ele, entendeu? E hoje se destaca a principal oposição, o deputado estadual eleito de lá, o Wesley Tomás, né, que era vereador em Itaituba, inclusive, e que se elegeu agora e tal, e aparece, desponta, e é isso que ele está dizendo? Exatamente. Desponta como nome. O principal opositor ao candidato dele. A ele, né, vamos chamar. É o grupo dele. É o grupo, né? Isso. Entendeu? Então, se essa oposição, olha lá, se essa oposição, ela continuar dividida, ele leva de novo. O seu candidato leva de novo. Entendeu? Entende? Eu não sei quem é o candidato dele ainda, né? Que tem vários do MDB, tem vários aliados ainda, né? Ainda vai escolher, evidentemente, né? Mas essa divisão da oposição lá, entendeu? Favorece muito ao candidato dele, ao grupo dele, entendeu? Na eleição passada tivemos um repá lá, não foi? Só foi Ivan da Almeida e ele, não foi? Não chegou a ser um repá. Repá dividido. Ivan São Francisco cumpriu tabela, né? Teve o oportunidade. O Ivan da Almeida já candidato pela segunda vez. Naquela altura já se falava na filha dele, a Elaine da Almeida, que ensaiava, o nome que aparece, e que ensaiava uma candidatura, mas não sei por que razão não foi em frente, né? E lembrando que Itaituba teve apenas uma prefeita, né, que foi Helene Nunes. O resto foram homens e tal. Exato. Então, o que eu vejo aqui, só para a gente... Vamos falar um pouquinho da... É o seguinte, é interessante fazer essa observação, porque existe outros municípios que o prefeito já se reelegeu, que não pode mais, que vai indicar. Quando isso acontece, Evandro, é o seguinte, né? Todos, né, em tese, tem possibilidade, né? Porque agora o Valmir é mais, né? Lá em Santarém, o Aguiar, como é o prefeito de Santarém? São todos do cearense, né? Não é mais, então tá, agora é minha vez. O Nélio Aguiar, de Santarém. Agora é minha vez. E tem um detalhe fundamental que nós temos que entender na cabeça do eleitor. Evandro, ele te elegeu a primeira vez, ele te elegeu a segunda vez. Agora, na terceira vez, você não é mais candidato, não é isso? Você vai indicar alguém. O eleitor fica livre. Agora sim, eu vou votar em quem eu quiser, não tenho mais essa obrigatoriedade, digamos assim, né, de votar nele. Eu só vou votar no teu candidato, que tu é prefeito, se esse candidato de fato me representar naquele momento e tal, etc. Ou então, se tu estiver fazendo um bom trabalho no governo, que eu digo é bom continuar esse governo, porque tá dando certo. E esse cara que ele vai indicar, entendeu? Também um cara que representa muito bem. Só nesse sentido. Então é muito, aquilo que você falou agora, é muito mais difícil você
fazer o seu sucessor, do que você Não, ser com reeleito, certeza. entendeu? Vamos falar um pouco de Itaituba, e ali eu domino, eu digo assim, pelo menos as forças políticas. Lá em Itaituba teve o Roselito Soares, que foi prefeito por 2 mandatos. Silvio Macedo, que foi vice, chegou a assumir um pouquinho, além do Valmir. Peninha, temos aí o Toguiá, que foi deputado, foi vereador em Itaituba e desponta também, aparece também nesse número de pesquisa. E outro que agora ele é secretário regional, né? Ele assumiu agora no 2º mandato uma secretária regional. Então todos esses nomes, o Ivan com a filha, que você nunca sabe, mas a filha, a Elaine da Almeida, aparece muito nessas opções, sempre é muito citado. Dadinho do Posto, né? Que também está. Dadinho, ele é um empresário, porra, do ramo, a exemplo do Irlande Freire, do ramo de combustível, né? E já há muito tempo vem ensaiando uma candidatura. Exato. Mas nunca se materializou. E o grupo do ex-prefeito Virlande Freire, que é, sem comentários, uma pessoa muito conhecida, do mesmo naipe aí do Valmir Climaco, trazendo um pouco daquele negócio da verve do coronelismo, olha, é nós e quem manda sou eu e tal. E do filho dele, né? Do grupo do Virlande Freire, existe o Vilmar ainda, o Vilmar Freire, que foi deputado e é empresário, e tem lá ainda, tem em Itaituba ainda os seus meios de comunicação e tal. E que daí é uma força política, né? E o filho dele, o irmão do Gleison, né? Que é o Gleison Freire, outro também que há muito vem ensaiando uma candidatura, e não sei, será que dessa vez vai? Então vamos falar. Tem muita gente, né? Vamos falar disso. Pelo que eu vi, Dornélio, aqui no grupo eu vou te falar aqui, do grupo do Valmir. Quais são os grupos? Que seria o Nicodemos, que é o vice. O Nicodemos é irmão do Hilton Aguiar, né? E é do MDB. Seria o de primeira hora? Seria ele? Eu acredito, né? Eu vou te falar os nomes, aí tu vai me colocar aí. Aí temos o... Aí é do grupo do Valmir. O Aymax Prado, que é o secretário. O Aymax Prado, que é o secretário. Ele é vereador, já está licenciado. Para ser secretário. E é secretário de saúde pelo MDB, né? E tem o Disseu Bjork também, que é do MDB. São esses nomes aí de primeira hora que aparecem despontando como algum deles vai sair para ser o candidato do Pois é, mas aí que a mulher diz que sim, que não. Temos também o Aguiar, que é o Hilton Aguiar, né, que nós acabamos de falar nele. E que ele está aí também, ninguém sabe se vai, se não vai, ele perdeu a eleição para deputado estadual, mas que aparece também em pesquisa e ninguém sabe. Hoje é uma coisa, política que não é, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e ninguém sabe. O que tu me diz desses? Não vamos falar de oposição ainda, vamos falar desses nomes aí que gravitam em torno do Coronel Valmir Climaco. É importante, viu, a gente falar essa situação, porque hoje, por exemplo, um ano antes das eleições, né, é fundamental o quê? Fundamental que hoje tu pode testar vários nomes, né? Coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui, e tu vai avaliando, né? Avaliando lá na frente para poder você decidir. Mas, antecipadamente, né, desses nomes que estão colocados aí, eu acredito que esse primeiro aí, o vice dele, como é o nome dele aí, Nicodemos. Eu acredito que esse Nicodemos pode ser, né, um nome viável, entendeu? Viável nesse grupo. Claro que tem esse Disseu também tem um potencial muito grande, né? Disseu e tal. O outro rapaz aí, Aymax, né? É meio fraquinho, né? Não tem muita condições ainda não, né? Eu acredito que está entre os dois, Disseu e o Nicodemos. Eu acredito que vai sair daí o candidato. Acho que daí... E tu achas que vamos dizer, em política tudo é possível, né? Nós já dizemos que não vi boi voar em política, mas será que a gente vai ver agora, Dona? Então, vamos ver. E sem falar que, é preciso para uma disputa de uma prefeitura do Porto de Itaituba, bala na agulha, amigo, né? Né? Aí estamos falando, por enquanto, aqui da máquina, né? Mas temos também, então, o Hilton Aguiar. Tu achas que ele, de repente, aí,
Era uma alternativa. De repente não apareceria aí como candidato ao prefeito? Eu acredito, porque é um nome, né, já testado, foi deputado, nome bem conhecido, né? E um cara que conhece política da sala para cozinha, né? É um nome, eu imaginei logo de primeiro que seria um nome muito, muito interessante, muito bom para lá, entendeu? Mas aí já conversei um pouco ele fica lá titubeando. Eu não sei se ele vai querer disputar essa vaga com o próprio irmão, que é o Nicodemo, né? Acho que é difícil. Isso aí, só né? o tempo dirá, e talvez pesquisas e conversas, né? Então, tu achas que vai ficar nessa seara aí, né? Nessa seara desses nomes aqui, tá? então, a gente volta daqui a pouco no próximo bloco, nós vamos falar, então, essas forças dos grupos políticos que são antagônicos aí ao que dá o grupo do Valmir, e vamos ver quem é, se essa turma toda se junta ou se sai junto e misturado, daqui a pouco no próximo bloco. De volta aqui na conversa com Dornélio Silva sobre o Dornélio do Doxa, Instituto Doxa, que está sempre fazendo pesquisas aí no Estado. E hoje estamos avaliando a situação política em Itaituba, já avisando as eleições do ano que vem. Terra do Garim. Minha terra. Eu não sou de dentro de Itaituba, eu sou de um distrito chamado Buburé. Porto do Buburé. Muita saudade de lá. E sempre que posso eu dou uma volta por lá. Mas vamos lá. Nesse aspecto, nós já falamos dos nomes ligados ao grupo do Valmir Climaco, né? Isso. Que está com a faca e o queijo na mão já há um tempão lá, e uma galera tentando tirar ele de lá. Então, vamos falar agora dos nomes que podem surgir aí para enfrentar o grupo aí do Climaco, né? Exato. Quem você colocaria? Primeiro seria o Wesley Tomás. Aí eu te pergunto, ele tem bala na agulha? Ele tem grana para disputar isso aqui hoje? Você tem que falar disso. Se você não tiver, ou você tem um apelo popular muito grande, ou você tem que ter dinheiro para brigar com a máquina, amigo. Não é fácil. Não é fácil. O que tu me diz, dona? O Wesley é o primeiro nome, né, em termos de oposição ao Valmir, ao grupo do Valmir, é ele. Já se posicionou quando era vereador, já se posicionou, né, como deputado, e agora na eleição passada, entendeu? Então é o grupo que está crescendo, não sei se já tem grupo ou não, né, mas é o nome que está crescendo em relação a ser essa oposição ao Valmir. Então um nome muito forte. Se vai ser candidato ou não, a gente não sabe, nós estamos, né? Porque ele pode se fechar um grupo em torno dele para dar, olha, até se defende, o candidato, vai ser ele e tal, e aí o futuro a Deus pertence. Mas pode surgir um outro grupo, quer dizer, o pessoal do meio, né? Tem o pessoal dele, do Valmir, tem o pessoal aí, que eu acho que é da direita, né? Bolsonarista, né? Muito forte, né? Bolsonarista. Um outro grupo aqui meio de centro, que pode ser esses outros nomes que nós elencamos aí, né? Quais foram? E o que pode prejudicar. O que pode prejudicar aí o grupo do Climaco, o Climaco é pecuarista, amigo, é fazendeiro, né? Todo mundo sabe que ele foi Lula ali por uma questão política. Mas o Valmir, para quem conhece, até o negão da BR sabe aqui, e eu acho que até o Peninha, o vereador, a galera de Itaituba, sabe que o Valmir não pode ser comparado com tudo, amigo, menos com o lulista. Ele estaria mais para Bolsonaro. Mas ele foi para apostar e apostou. Não, mas exato. Muita grana, por uma questão política. Então, isso é um fator que pode seria gol contra. Mas aqui, nós falamos do Wesley. Mas tem outras pessoas também, que, empresários e tal, de primeira hora, falando. O Ivan da Almeida, que foi candidato 2 vezes, a filha dele, porque os nomes aparecem, são partidarizados. A Elaine, que digamos, ela na eleição passada se custou muito que ela fosse candidata. A gente está conversando, a nossa assessora Alana está mostrando aí as fotos do candidato, mostrando a foto da Elaine da Almeida, do Ivan da Almeida, né? Do Wesley Tomás. E não se sabe agora
Porque aí aparece, já falamos do Wesley, né? Falando do Ivan da Almeida, ele aparece na pesquisa, ele juntamente com a filha, a Elaine da Almeida. E temos também aí, vamos falar um pouco agora de ex-prefeitos, o Virlande Freire, tem o Gleison Freire, que é filho do Virlande e tal. Carrega que traz. Exato. E é um empresário, é um cara bem sucedido e tal. Cara novo, né? Um cara, exatamente. E também nesse âmbito de combustível. E o Dadinho do posto, que é o do posto Dado, que também são figuras novas aí na política, que apesar de não ter cargo público, mas sempre se cogitou essa possibilidade deles virem ser candidatos a prefeito. O que tu me diz dessa turma nova? Vamos falar aqui da Elaine da Almeida, do Ivan já foi candidato 2 vezes, mas a Elaine da Almeida, o Dadinho e o Gleison, que são nomes novos na política para, digamos assim, para encarar uma candidatura a prefeito. Isso é fundamental, porque aí tu teria uma renovação muito grande, entendeu? Se esses novos, né, entrarem para ver se dá uma oxigenada, né, na política itaitubense, porque a gente já vem há quanto tempo, né, nesse mesmo tipo de pessoas que nós vemos, né, ao longo da história aí. Porque esse grupo se unindo aí, parceiro, né, vai ter uma briga muito, muito interessante, bem disputada, não vai ser aquela questão de 2, né? Num repar que tu disseste que não é muito repar, né? Lá que houve na eleição Não, é porque passada. houve uma três candidaturas, aí a disputa vai ser, e o eleitor tem a possibilidade maior de tentar escolher. Entre 2 é complicado, né? Eu não gosto dos 2, vamos supor, um eleitor, né? Mas eu não tenho alternativa, eu só tenho esses 2, né? Se tiver uma terceira aqui, que é o que pode acontecer aqui, uma terceira via, vamos chamar, que é o linguagem, né? O linguagem da política que faz. Se tiver uma terceira via, tem Gleison, tem essa menina, Elaine. O Ivan pode desistir aí, colocar a filha dessa vez para ver se a coisa acontece de tem forma vereadores diferente. que estão querendo também, né, se posicionar, entendeu? Não tem vereadores que estão querendo se posicionar também? Então pronto. Então, formando um grupo dessa natureza aí, eu acho que teria possibilidade de ter uma disputa bem mais, né, consistente, acirrada, né, no bom sentido, e não ter muita... O eleitor ter essa alternativa, né? Eu acho que é verdade. Olha só, além desses nomes, eu ainda tenho aqui, que é o do Everton Soares Oliveira, ou conhecido como Grota, teve seus problemas aí com a polícia e tal, mas é empresário, amigo, e tem bala na agulha e tá falando aí para quem tiver orelha em Itaituba que vai arriscar ser candidato a prefeito. Se isso vai se materializar, a gente não sabe. Tem também o delegado Conrado, que é uma oposição ferrenha ao Valmir, né? E não se sabe se isso vai. Ele foi, eu acho que eu não sei para qual ele era do PSB, não sei para que partido foi agora. Mas... Uma questão do Wesley também, que ele era do PSC, agora ele está no Avante do PSC. Deve ter sido o mesmo caminho, exato, pois é. Mas o Avante é base do Helder. Do Helder Barbalho, exato. Então, e aí? Todos esses nomes tá um balaio de gato, né? Tu acredita, Dona Adélia? Eu estou falando que tu acha que é possível, falando de Itaituba, é muito difícil a gente avaliar isso. Essa turma toda se reunir, digamos assim, para não fazer esse café com leite, ficar para lá e aqui. Deixa eu falar uma coisa. Porque você falava lá atrás, se houver uma unificação grande, a possibilidade é grande, né? Porque você vai lutar com a máquina. Né? Mas essa unificação é muito difícil, né? Os egos são muito grandes, né? As questões dos egos, você lidar com pessoas é difícil, né? Complicado. O conflito de ideias é muito grande, né? Porque, não, eu tenho X, eu tenho Y, eu entro com tal, eu tenho isso aqui. Mas quem vai ser o cabeça disso aqui, né? Porque tem o cabeça que é o candidato a prefeito. E essa negociação, ela é braba, é pesada, não é uma vez, 2, 3, 4. Não, tá, você vai ser então cabeça. O vice vai ser você. Vamos acertar para ser candidato a deputado estadual em 2026, o outro para ser, sabe? Então, já negocia tudo, mas isso é muito complicado, porque tem o imediatismo, né? Não quero ser prefeito, né? Que está com o cofre na mão e tal, etc. Então, é complicado. Não vai ser fácil essa turma se juntar, né? Em função dos interesses políticos, econômicos que está em jogo aí, entendeu? Com certeza absoluta. Porque não é só lá. Eu já vi município que as pessoas estão tentando se juntar contra quem está no poder, entendeu? Pois é, mas se tratando aqui, no caso do Valmir, que já vai fechar 8 anos e tal, e de repente as pessoas viram, olha, não há outro caminho.
Se não houver uma junção, vão ser mais 4 anos, 8, e sabe lá Deus quantos, né? Você tornar isso aí de pai para filho, né? Porque ali o coronelismo impera, né? Essa tipo uma oligarquia ali impera há muito tempo, isso aí. Não, exato. Tu sabe como é que é o trabalho da oligarquia? Com certeza. O nosso governador que vê como é que ele trabalha. Tá? Exato. Então, se você não conseguir fazer essa... Mas então, vamos fechar. Eu quero convidar, inclusive, a gente está, Dornélio, como já combinando, o Antagônico contratou o Dornélio para fazer uma série de avaliações em municípios. A gente vai trazer tudo aqui nas entrevistas, município a município, caso a caso, e a gente está convidando, o nosso espaço está aberto para convidar o Ivandro Almeida, a Elane, o Wesley Tomás, o deputado, o Dadinho do Posto, o Hilton Aguiar, o Everton, o Grota, o delegado Conrado, todo esse pessoal, do lado do Valmir também, o Nicodemos, o Iamax, o Disseu Grota, para a gente sentar para bater papo. Eu acho que isso é importante para o eleitor. O Hilton Aguiar também. Ver o Hilton Aguiar, todos que estão sendo citados aqui, para esse bate-papo. Tem bastante tempo daqui até lá para se ver. Porque o que interessa ao eleitor é digamos, conhecer mais esse espaço maior, não só naquele período eleitoral, para você ir avaliar. De repente, você vê você poder conversar com cada um e ver as ideias, de repente você chega a um denominador comum e ver, né, para que rumo que isso vai. Né? Aí é uma contribuição fantástica que o Antagônico está dando para a democracia, entendeu? Para a gente não fazer das eleições apenas aquela troca toma lá da cá, né? Que aconteceu na eleição passada, né? Não, com certeza. O que vigorou foi grana, né? Grana, que tinha grana, levou vantagem, foi comprando e tudo. É verdade. Então, para fechar a nossa primeira conversa, então tu acha que fica assim, né? É o Valmir com os candidatos, os nomes que o cercam, que não são muitos, digamos assim, com 3 ou 4, né? Que são 2 irmãos, que é o Nicodemos e o Hilton Aguiar. Não vai poder ser né? um dos dois. Um secretário e um vereador, né? Ele não pode colocar a mulher, porque obviamente já é segundo mandato, e nenhum parente. E do lado da oposição, digamos assim, que pode ser, nós temos o Dadinho, dessa garotada, o Dadinho do Posto, garotada nem tanto, o Dadinho do Posto, o Gleison Freire, filho do ex-prefeito Virlande Freire, que tem nome na região, isso é indiscutível, né? O Wesley, que agora é deputado, foi vereador deputado. Tem o nome. A Elane da Almeida, não sei se vai ser o pai, mas hoje o nome dela aparece bem visto, o Ivandro Almeida, não se sabe e tal. E por fora, correndo por fora, aí o Everton Soares, que é o Grota, que está nesse. Ninguém sabe. Aí estão falando de dinheiro, amigos, falando de grana. Está falando que vem candidato a prefeito. E o delegado Conrado, que é a oposição dentro da Câmara de Itaituba, que também desponta por aí. Isso tudo, lógico, contando com esses personagens históricos de Itaituba, que é o Peninha, que é o Roselito, né? Todas as pessoas que pesa muito para onde essas forças. A ex-prefeita Eliane Nunes também é uma força, exato. Apesar de ter tido muito sucesso no seu mandato, mas é uma força política e pesa numa balança dessas. Então, Dornélio, eu te agradeço mais uma vez, eu acho que o caminho é esse. A gente vai voltar aqui com certeza para falar mais próximo agora sobre Itaituba. A gente vai conversar. Nós vamos colocar sempre, excepcionalmente nesse domingo, mas toda quarta-feira eu e o Dornélio estaremos aqui, rente que nem pão quente, falando sobre a situação de um município. Eu quero agradecer a todos e o nosso breve reencontro. Não demora. Ok. Obrigadão. Vamos lá.